Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa primeira, digamos assim, vídeo explicação, né? Não seria uma videoaula porque não é uma aula de fato, é só uma explicação de alguns tópicos que, assim como eu tinha dito a vocês na aula, todo o conteúdo que der para a gente trabalhar aqui no espaço virtual, né? Qualquer coisa complementar, eu vou tratar por aqui para a gente conseguir tempo, ganhar mais tempo e conseguir uma gama maior de assuntos para ser discutido. Então, a primeira coisa que eu comentei na aula, que eu ia postar para vocês, era o cálculo, na verdade, de como se obter o centro de gravidade de um paralelepípedo, que é o sólido mais simples que a gente pode calcular. Apesar de ser um sólido simples, isso aqui envolve uma integral tripla, e como muita gente não está acostumado com essa integral, com esse cálculo, eu preferi postar e explicar da maneira mais detalhada possível. A vantagem da videoaula é que aqui a gente tem tempo, né? Vocês podem assistir uma parte, depois assistir outra, ou então repetir se não entender. Então a gente tem várias vantagens aí com essas novidades tecnológicas. Muito bem, vamos lá. Então, para mostrar o cálculo, eu fiz um desenhozinho aqui de um sólido, um paralelepípedo, que para quem não sabe é como se fosse um cubo, né? Só que o cubo tem todos os lados iguais. O paralelepípedo ele pode ter lados diferentes. Então eu suponho um paralelepípedo que tem uma aresta de comprimento A, né? Daqui para aqui é A, uma outra aresta de comprimento B, que é daqui para aqui, e a terceira aresta dele tem comprimento C, que é para cima, e eles podem ser diferentes. Se forem iguais, isso vira um cubo, né? E ainda vou supor que ele é homogêneo, ou seja, que a densidade desse cubo é a mesma em todos os pontos. Então utiliza sempre a mesma material, todos os pontos têm a mesma densidade. Ok. Então, como a gente viu na aula, o vetor que posiciona o centro de gravidade desse objeto, ele é calculado através de 1 sobre a massa do sólido, vezes a integral de R dm. Eu posso reescrever essa expressão substituindo dm pela densidade vezes o volume. Aqui eu escrevi a expressão genérica, certo, gente? Onde eu tenho uma densidade que pode depender da posição no sólido. No nosso caso, nossa densidade não depende da posição, ela é sempre a mesma. Então ela pode sair da integral. Tá? Então a forma geral de calcular o centro de gravidade de qualquer sólido é essa aqui. Aí resta a questão, como eu falei para vocês, para você calcular a integral de volume, a gente precisa primeiro de um sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas depende muito da simetria do seu sólido. Um cubo, ele é claramente um sólido que tem simetria retangular. Então, para isso, nós utilizamos as coordenadas retangulares. Então, precisamos escrever quem é o vetor R em coordenadas retangulares e quem é o elemento de volume em coordenadas retangulares. Elemento de volume, senhores e senhoras, para quem não sabe, é um pedaço do volume bem pequenininho que eu tiro do sólido, né? Não seria esse desenho aqui, está um pouco fora de escala, né? Porque o pedaço realmente ele é bem menor do que esse. Na verdade, ele é um limite, né? De um tamanho tão menor quanto você possa imaginar. É aquela ideia de infinitesimal. Então, elemento de volume é um pedaço infinitesimalmente pequeno do seu sólido. Como isso aqui está em coordenadas retangulares, eu peguei um pedaço em formato de cubo. Então ampliei ele aqui, tá? Tem esse pedaço infinitesimal de volume, eu ampliei. E para calcular o volume desse pedaço infinitesimal, desse elemento de volume, em coordenadas retangulares, como eu tenho, né? Só lembrando, o que é coordenadas retangulares? Eu estou falando aqui, não sei se vocês sacaram. Retangulares é aquela coordenada convencional que a gente conhece, que tem x, y e z. Para localizar um ponto, você dá a coordenada x, y e z, onde x é essa distância aqui nesse eixo, o y é nesse outro eixo e o z no eixo de cima, que é aquele sistema de coordenadas convencional que vocês bem conhecem. Então, para calcular esse volume, basta calcular base vezes altura, então dx, dy, dz. Então, o elemento de volume em coordenadas retangulares
é dado pelo produto desses três infinitesimais aqui, dx, dy, dz. Dx é esse comprimento, que é justamente a direção x, dy é esse comprimento que está aqui, a direção y, e dz é a altura, que é justamente onde eu orientei aqui o meu eixo. E o vetor r, ele é escrito dessa forma, através de uma combinação linear dessa base, que é a base retangular, IJK, onde o I aponta na direção x, o J chapéu, né, na direção y, e o K chapéu na direção z. Beleza? Então, uma vez que eu escolhi o sistema de coordenadas, eu vou substituir, e a minha integral, ela passa a ser assim. Dessa vez, veja que eu já tirei o ρ de dentro da integral, porque ele é constante. Só vai sobrar o r dv, e esse r vira o vetor nas coordenadas retangulares, e o dv é o produto de dx, dy, dz. E essa integral, ela é integral tripla, então ela são três integrais. Veja que os limites de integração está justamente integrando de 0 a a, porque eu quero varrer todo esse espaço aqui, ó, do material. Então, na direção x eu vou variar de 0 até a, na direção y de 0 até b e na direção z de 0 até c. E com isso eu consigo calcular sobre todo o volume desse sólido aqui, tá? Veja que integral, né, se você lembrar de cálculo, é um somatório de pedaços infinitesimais. Então, quando eu calculo a integral de volume, eu pego, na verdade, eu vou sair somando todos os elementos de volume que está dentro desse cubo aqui. Então, primeiro eu saio somando na direção de x, então somo todos os elementos que tem aqui, desde o 0 até o a. Depois eu calculo o somatório disso na direção y, então vou desde o 0 até o b, e depois calculo isso na direção z. Por isso que são três integrais, e eu vou calcular uma direção primeiro, depois a outra e depois a outra. Então, primeiro eu calculo a integral na direção de x. O resultado que isso aqui der, eu vou integrar na direção de y, e o resultado que der na direção de z. Certo? E aí no final a gente tem a resposta. Veja que o vetor, que o centro de gravidade é um vetor. Então, o resultado da integral tem que dar um vetor, senão tem alguma coisa errada. Certo? De fato, sim, você tem um vetor aqui já, né? Então, essa base IJK, ela deve sair junto com o cálculo até o final, porque a gente precisa representar o nosso vetor R nas coordenadas retangulares, que foram aquelas que a gente escolheu. Beleza? Vamos ao cálculo. Eu vou começar integrando na direção x. Beleza? Aqui. Então, como é que eu faço? Eu calculo aqui a integral anterior só com o dx. Tudo que for dependente de x eu integro, o que não for é constante e sai da integral. Então, eu vou fazer com bastante calma essa primeira parte para poder vocês compreenderem as demais integrais. Então, veja bem, eu tenho aqui a integral de 0 a de dx desses três elementos. X i chapéu mais y j chapéu mais z k chapéu. Lembrem que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu separei aqui já para mostrar com bastante calma e detalhe, né, que eu posso separar as integrais em três. Essa primeira integral, i é uma constante, que ele é um vetor que não varia com a direção x, é um vetor constante, então esse vetor ele sai da integral. E sobra a integral de x dx, que todo mundo sabe que vale x ao quadrado sobre 2. Aqui nessa segunda integral eu tenho um y. Y, né, a gente considera o y, como apesar de ser uma variável, como a gente está integrando em x, a gente considera y como uma constante. Então isso aqui sai da integral, o j chapéu também é um vetor constante, sai da integral. Então eu vou ter apenas a integral de dx, que vocês sabem que vale x. Na terceira integral é o mesmo raciocínio, z é uma variável, só que como eu estou integrando na direção de x, ela fica constante, k chapéu também é constante, sai e fica só a integral de dx, que vale x, né? Então, está aí o resultado das integrais, x ao quadrado sobre 2 vezes i, tá? O resultado da primeira. Como é uma integral definida, eu vou integrar de 0 até a, então passo essa linha de 0 até a. Segunda integral da y j chapéu, que é constante, vezes x, certo? Lembrando que a integral de uma constante não é zero, não confunda, a derivada de uma constante é que é zero. A integral de uma constante, eu jogo a constante para fora, fica só a integral de dx, que é o próprio x. Então está aqui, ó, y j chapéu, que saiu,
vezes x, que é o resultado da integral de dx, e eu estou integrando de 0 até a. Mesma coisa na terceira integral, né? Não vou aqui repetir, o cálculo é o mesmo. Como é definido, então eu tenho que substituir o limite superior e subtrair pelo limite inferior. O limite inferior é 0, galera. Então fica meio trivial isso aqui, né? Então essa substituição aqui vai ficar a ao quadrado sobre 2 e chapéu. Seria menos 0, mas eu não preciso botar, né? Aqui fica y j chapéu vezes a, e aqui fica z k chapéu vezes a. Então tá aí. Esse é o resultado da primeira integração, a ao quadrado sobre 2 e chapéu. Veja que eu mantenho um vetor, esse aqui continua sendo um vetor, tá? Eu tenho a direção em JK, então eu posso representar um vetor aqui nessa base JK. Muito bem, esse resultado que deu da integral em x, eu vou integrar agora em y. Certo? Então, a integral em y vai de 0 até b, porque eu vou integrar de y agora, daquele resultado daqui, o mesmo resultado. E o raciocínio agora é exatamente o mesmo, né? Eu vou separar em três integrais, e eu vou estar integrando em y agora. Então, esse a ao quadrado sobre 2i, como é uma constante, ele sai da integral, tá? E aí no final só sobra a ao quadrado sobre 2i vezes y, integrando de 0 a b. Na segunda integral eu tenho a, que é uma constante, agora y já não é mais uma constante, então eu tenho que integrar, né? A é constante, j chapéu é constante, sai da integral, aí sobra a integral de y dy, que é y ao quadrado sobre 2, está aqui. E a terceira integral, a é constante, z vai ser considerado constante porque eu estou integrando em y, e k é uma constante, os três saem da integral, fica só a integral de dy, que é o próprio y, está aqui. Substituindo os limites de integração, eu vou ter, né, aqui esse y vira b, então de a ao quadrado b sobre 2 vezes i chapéu, mais ab ao quadrado 2 vezes j chapéu, mais abz vezes k chapéu. Você veja que o resultado está começando a ficar com a cara parecida do que a gente está esperando. Mas a gente precisa calcular a terceira integração, que é na direção z, em que eu pego o resultado da integração em y e integro em z, né? Como na direção z o meu sólido vai de 0 até c, então eu vou substituir aqui o limite de integração de 0 a c, e aí eu faço o mesmo cálculo, né? Na primeira integral eu tenho a ao quadrado b sobre 2, uma constante, sai da integral, e chapéu também é constante, também sai da integral. Aí só vai ficar a integral de dz, que é o próprio z, está aqui. Na segunda integral é o mesmo raciocínio, só vai ficar a constante vezes z, que está aqui também, né? Tudo de 0 a c. E a terceira, sim, que aparece o z, como eu estou integrando em dz, aí eu vou integrar esse z aqui. AB e k chapéu são constantes, eles saem e fica a integral de z dz, que é z ao quadrado sobre 2. Né? E aí, substituindo os limites de integração, eu tenho a ao quadrado bc sobre 2 i chapéu, ab ao quadrado c sobre 2 j chapéu, mais abc ao quadrado sobre 2 k chapéu. E esse aqui é o resultado da integral tripla já, final. Eu posso colocar a, b e c em evidência aqui. E voltando à expressão anterior, né, que eu tinha lá aquele ρ sobre m, eu vou substituir e aí eu tenho isso aqui, ó. Ρ sobre m é lá da expressão inicial, certo? Do centro de massa. E aquela integral tripla, ela virou isso aqui. ABC sobre 2 eu botei em evidência, como eu mostrei para vocês, né, que o resultado final. Eu posso botar em evidência ABC sobre 2 vezes A chapéu mais B chapéu, mais AI chapéu mais BJ chapéu mais CK chapéu. Então encontrei isso aqui. A gente dá para simplificar ainda aqui. Como? ABC, se você olhar para aqui, ó, ele é o volume do sólido, né? Essa aresta vezes essa dá o volume do sólido. Então A vezes B vezes C é o volume. Então eu posso escrever isso aqui como sendo densidade vezes o volume dividido pela massa vezes meio desse vetor aqui. Densidade vezes volume, vocês sabem que é massa, né? A massa que está aqui embaixo é exatamente o que está em cima. Então esse termo do numerador é igual ao termo do denominador. Então essa
a fração ela vai embora, ela vale 1. Então no final das contas eu encontro que a posição do centro de gravidade de um sólido, de um paralelepípedo, é justamente um vetor que é a metade das arestas. Cada componente em cada direção é a metade das arestas. Então se eu desenhar esse vetor, ele vai sair aqui do zero e vai apontar para o centro desse sólido, cujas coordenadas é metade de A. Se eu puxar a linha aqui, vai dar metade de B, e se eu complementar aqui, vai dar metade de C. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então vai sair daqui um vetor apontando aqui para o meio, e a coordenada, né? Lembrando como é que faz coordenada, né? A coordenada aqui vai bater em B na metade do B. A coordenada na direção I vai ser a metade do comprimento A, e a coordenada na direção Z vai ser a metade, né? Para quem não lembra como é que faz para determinar vetor, né? Então vai ser a metade da coordenada Z. Então, para quem fez com o desenho com o mouse, está muito bem desenhado aqui. Beleza, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês e, bom, espero que tenha ficado claro, e a ideia é que vocês evoluam nesse cálculo, né? A gente pode pensar depois em calcular o centro de gravidade de uma esfera utilizando coordenadas esféricas, mas não se preocupem que eu explicarei para vocês o que são coordenadas esféricas e cilíndricas. Para vocês fazerem esse cálculo, vocês vão ver que é beleza pura para resolver, certo, galera? Então espero ter compreendido e até a próxima. Fui!